Dê um grande brado aí ao Senhor, aleluia! Estamos nele. Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Quantos estão animados para essa noite? Quantos são aqueles que não vivem pelo que sentem, pelo que veem, mas que vivem pela fé? Quantos sabem que viver pela fé é viver uma vida empolgada? É viver uma vida consciente de Deus, consciente do seu plano, consciente da sua vontade e principalmente consciente de quem Ele é. E sabe, todas as vezes que a gente se reúne para propósitos sobrenaturais. E Deus tem um plano para cada culto. Então, quantos estão conscientes que Deus tem um plano para esse culto? Deus tem um plano para essa oportunidade e nós não vamos sair daqui os mesmos. Amém? Então, todas as vezes que a gente se reúne, devemos estar com esse nível de expectativa, que coisas impossíveis vão acontecer, que aquele que chegou doente vai sair curado, aquele que chegou desanimado vai sair animado, e todos os que precisam de resposta entrarão naquele lugar sobrenatural. O irmão Reagan dizia algo, que em reuniões do Espírito Santo, uma das características dessas reuniões é que as necessidades do povo são atendidas e a alegria do Senhor é manifesta. Então, quantos estão prontos para suas necessidades serem atendidas hoje? E enquanto suas necessidades são atendidas, nós vamos elevar o nosso nível de alegria, o nosso nível de empolgação, amém? Eu estou empolgado para essa noite. Eu não estou aqui como um palestrante, não. Eu estou aqui para receber de Deus e para transmitir aquilo que Ele tem como propósito para hoje, amém? Então, seja muito bem-vindo ao nosso culto do Espírito Santo. E quero dar as boas-vindas também a todos vocês que estão online aí. Coloca aí no chat de onde você é, de onde você faz parte. E é uma alegria poder estar com todos vocês. E sei que Deus vai te alcançar aí também. Mas sabe, tudo o que eu pensei sobre essa noite, e estamos em culto do Espírito, e temos sido diligentes em tornar mesmo esse tempo como uma prioridade para falar do Espírito Santo, mas também permanecermos focando em um ambiente de oração, em um ambiente de respostas. E pensando sobre esse texto, e possivelmente a gente vai passar todo o tempo em que estivermos ministrando, antes de termos um tempo para orar, nesse texto de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia, da King James, que diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Diz comigo: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Algumas versões vêm dizendo de uma mente moderada, ou de domínio próprio, mas eu gosto dessa versão que fala uma mente sã. E nós vamos falar sobre partes desse texto. Primeiro, Deus não nos deu. Diz comigo: Deus não nos deu. Sabe que nós precisamos estar conscientes daquilo que Deus não nos deu. Mas para estarmos conscientes daquilo que Deus não nos deu, precisamos estar mais conscientes do que Ele nos deu. Amém? Diz comigo: existem coisas que Deus não me deu, mas existem coisas que Deus me deu. E lá em João 14,16 diz assim: eu pedirei ao Pai e Ele vos dará. Diz comigo: Ele me dará outro Consolador que esteja com vocês para sempre. Então, Jesus estava dizendo: Deus vai dar algo a você, algo que o mundo não conhece. Ele é o Espírito da verdade e você estará nele, Ele estará em você e Ele estará com você para sempre. Então, sabe, uma das principais consciências que devemos ter em nossa vida é que Deus nos deu o Espírito Santo. Ele não é Gasparzinho, fantasminha camarada. Ele não é uma cosquinha, um arrepio. Ele é uma pessoa que está dentro de você para te conduzir em cada fase da vida.
E no Espírito Santo, nós falamos disso, né, em um culto em que ministrei aqui também sobre isso, que quando Jesus fala, né, eu vos enviarei outro, né, e aquele outro significa alguém do mesmo caráter, da mesma parte, da mesma integridade, do mesmo poder. E ele começa a dizer que é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Ou seja, tudo que existe no mundo não existe na operação da pessoa do Espírito Santo. Em específico, esse texto de 2 Timóteo, ele fala que ele não nos deu espírito de medo. Quantos sabem que o medo não tem a ver com Deus? Tudo que produz medo, perturbação, desgaste, não tem a ver com Deus. Se você tem andado em medo em qualquer área da vida, você está andando em algo que Deus não te deu. E quantos estão prontos para só viver naquilo que Deus te deu? Amém? Se está andando em algo que não foi Deus quem te deu, foi outra pessoa quem te deu. Então nós precisamos estar conscientes de que Ele não nos deu nada que produz medo, perturbação. E sabe, Paulo, ele estava falando, né, a partir de um histórico próprio. Porque lá em Filipenses 4:11 ele diz: eu aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação que eu me encontre. Na verdade, a Bíblia Amplificada diz: eu aprendi o segredo de não estar perturbado em qualquer situação que eu me encontre. E aí estamos falando de um homem do apóstolo que escreveu metade do Novo Testamento, e ele está dizendo: eu aprendi o segredo. Sabe como é que você aprende algo? Praticando aquilo. Como é que você aprende a viver fora do medo? Aprendendo a andar em paz. Como você aprende a viver fora de perturbação? Aprendendo a andar nessa paz que excede todo o entendimento. Então Paulo estava dizendo: eu aprendi o segredo a viver de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu aprendi o segredo a andar fora de toda a influência de medo. Eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo do amanhã, eu não tenho medo dos falatórios inúteis, eu não tenho medo se vão me aprovar ou me reprovar, eu não tenho medo se quem prometeu que vai estar comigo amanhã vai pular fora. Eu não estou naquele lugar onde nada me perturba. Eu estou em um lugar onde uma blindagem sobrenatural está ao meu redor. E como você sabe, Paulo escreveu isso aqui, preso, acorrentado pelos pés, abandonado por muitos, em uma situação difícil. Na verdade, em uma ocasião em que Jesus apareceu para o irmão Reagan, ele disse: existem 3 lugares na terra que há uma grande concentração de demônios, hospital, universidade e prisão. E Paulo estava em um desses 3 lugares onde existe uma grande opressão demoníaca. Ele estava na prisão. E entenda, ele não estava na prisão porque tinha feito algo de errado. Ele estava na prisão como oposição ao plano de Deus para a sua vida. Era uma fase onde a igreja era grandemente perseguida e ele estava preso por pregar o evangelho. Mas ele aprendeu a viver de dentro para fora. Ele aprendeu a não ser governado pelo externo, mas permitir que o interno governasse o que estava fora. Ele permitiu a não se sentir perturbado, mesmo quando qualquer tipo de situação por fora não está saindo como ele pensou que deveria sair. E eu declaro, irmãos, que você vai sair daqui consciente do que Deus te deu, mas você também vai sair daqui consciente do que Ele não te deu. Ele não te deu um tipo de vida que você vai dormir preocupado, acordar preocupado, acorda no meio da noite preocupado, e talvez você está preocupado aqui com situações que você não pode resolver agora. O banco está fechado, o que você precisa resolver não tem como resolver agora, mas Deus está dizendo: entra naquele lugar onde você reconhece o que eu te dei, e coisas serão resolvidas no seu amanhã. Como você se comportaria se o que você está pensando agora, amanhã você tivesse já soubesse, vai estar resolvido. Amanhã quando eu acordar vai ser um dia de boas notícias. Amanhã quando eu abrir os olhos, ou uma mensagem, ou alguém, mas eu sei de uma coisa: eu vou ter boas notícias. Mas eu não vou estar consciente do que Deus não me deu. Eu não vou estar mais consciente do que Ele não me deu do que aquilo que Ele me deu. E o que Ele me deu? A paz que excede todo o entendimento. O que Ele me deu? O Espírito da verdade que o mundo não conhece. O que Ele me deu um descanso que é sobrenatural. Ele me deu uma consciência que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Tudo o que está produzido em Deus está fora do medo. Tudo o que está
em Deus como essência está dentro daquele fluir de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E às vezes a gente está assumindo encomendas que não foram destinadas para nós. Eu lembro de uma história uma vez, a tia da minha esposa, né, ela mora num condomínio e ela recebeu uma cobrança no endereço dela, né, e quando ela viu, ela foi rápida em abrir aquele envelope e era uma cobrança alta, era um valor alto. E ela disse, meu Deus, eu não me lembro de ter feito uma dívida desse tamanho, né? E já começou a ficar preocupada, mas ela foi ver os detalhes daquela conta e ela viu que a pessoa, né, o funcionário do prédio tinha colocado aquela conta no endereço errado. O nome não era o dela e o endereço não era o dela e o apartamento não era o dela, né? Então ela relaxou. Ela disse, veio para o endereço errado e chegou para o cara e disse, faça melhor o seu trabalho porque você colocou na porta errada. Irmãos, quando diagnósticos errados, quando pressões desnecessárias vêm para a sua porta, você precisa, o remetente está errado. Deus não me deu espírito de medo. Eu não recebo o que não vem do céu. Eu não recebo nenhum tipo de diagnóstico que queira perturbar a minha vida. Seja isso um diagnóstico clínico, seja isso um diagnóstico de finanças, seja isso um diagnóstico de situações familiares, Deus não te deu. Amém? Deus não te deu a doença, Deus não te deu a perturbação, Deus não te deu nada que te tire dos trilhos do propósito divino. Amém? Então eu declaro que você caminhará nessa consciência do que Deus te deu. Caminhará nessa consciência de que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Caminhará consciente que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então precisamos estar conscientes dele que está em nós. E ele continua dizendo, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Diz comigo, Deus me deu espírito de poder. Uma vida que está baseada no poder de Deus é uma vida que você tem um selo de garantia. É uma garantia 100%. Eu não sei se você já teve a experiência de comprar uma coisa que tem 1 ano de garantia e quando faz 1 ano e 1 dia a coisa quebra. Né? É uma garantia muito falível, mas nós estamos em uma garantia infalível. Nós estamos em uma garantia que é sobrenatural. E sabe, irmãos, é o desejo de Deus que a gente caminhe nesse lugar onde o poder de Deus está regendo as nossas vidas. Não é impossível viver uma vida sem doença. Não é impossível viver uma vida sem perturbação. É porque muitas vezes pessoas podem estar mais conscientes do que Deus não deu a elas, do que aquilo que Ele deu para elas. Quando, em uma dessas ocasiões, né, em que Jesus apareceu para o irmão Reagan, Ele disse, a maior vontade de Deus para os seus filhos é que eles não fiquem doentes e que eles não tenham acidentes. Diz comigo, não ficar doente e não ter nenhum tipo de acidente. Diz comigo, eu sou livre de doença, eu sou livre de acidentes. Amém? Acidentes não devem acontecer. Doença não deve vir para o seu corpo. E você precisa falar isso todos os dias pela fé. Você vai dizer, eu vou sair na rua, ninguém vai bater em mim. Eu vou sair na rua, ninguém vai me atropelar. Os meus filhos estão na rua e eles estão livres de qualquer tipo de acidente. Eu estou proibido de ter queda, eu estou proibido de qualquer coisa desordenada vir para a minha vida. Amém? Porque você está vivendo a vontade de Deus para a sua vida. Então, estamos debaixo desse poder sobrenatural. Esse poder que está descrito em 2 Coríntios 2,14, que diz, graças a Deus, que sempre nos conduz triunfadamente em Cristo. Diz comigo, Ele me conduz. E é interessante porque esse texto diz, graças a Deus, que sempre... Ou seja, o que talvez esteja programado como oposição essa semana, você já tem um sempre de Deus.
Um sempre de Deus que te conduz em vitória. Ele já está dizendo, você tem vitória hoje, você tem vitória amanhã, você tem vitória mês que vem, você tem vitória sempre. Eu não sei que tipo de perturbação mental tem tentado se instalar em você, mas Deus é aquele que sempre te conduz em triunfo. Então diz comigo, o espírito de poder. Amém? É um poder que supera o poder maligno. É um poder que supera a força da vergonha, a força da oposição. É um poder que está baseado na suprema grandeza do seu poder. Paulo fala em Efésios 3,16, ele diz, oro para que segundo as riquezas da sua glória, ele os fortaleça poderosamente por meio do seu Espírito. Aleluia. Diz comigo, o poder de Deus me fortaleça poderosamente no íntimo do meu ser. No capítulo 1 ele diz, ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, em Efésios 1,17, vos dê espírito de sabedoria e de revelação, para que você saiba qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder. O que é a suprema grandeza do seu poder? É o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o poder prêmio. É o poder que faz você confiar. Eu tenho o Espírito Santo em qualquer fase da minha vida. Eu não estou abandonado, eu não estou sozinho. Não importa quantas vezes o homem diga isso, eu estou debaixo da suprema grandeza do seu poder. Amém? Oi, mas porque ontem eu tive um sonho, foi tão perturbador, aquilo está me perturbando até agora. Deus não te deu nada que produz medo. Será que Deus quer me dizer alguma coisa? Deus não vai trazer nada que vai produzir medo. Então, quando algo vir que quer trazer medo, descarte aquilo. Jogue aquilo fora, você vai dizer, veio para um endereço errado. Porque no meu remetente tem que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu estou debaixo dessa lei. Eu estou debaixo dessa consciência. Amém? Então é possível viver segundo o Espírito de poder. É possível entender que o poder de Deus vai superar qualquer atividade maligna que esteja acontecendo. É interessante porque quando Paulo fala isso para Timóteo, ele diz, Deus não te deu espírito de poder. Aliás, espírito de medo, mas de poder. E entenda que Timóteo aqui estava vivendo um tempo de muita intimidação. Ele estava em um tipo de governo, Nero era o imperador e os cristãos estavam vivendo uma grande oposição. Era uma grande oposição onde a influência de engano se levantou, onde muitos estavam desanimados, onde a imoralidade estava por todos os lados e muitos cristãos estavam morrendo por causa dessa oposição. E Paulo disse, Timóteo, Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. E ele, como eu te disse, Paulo falava isso com um histórico de vivência. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 25, ele diz que 3 vezes ele foi açoitado com varas, uma vez ele foi apedrejado, uma vez ele sobreviveu a perigos de rios, a perigos de falsos irmãos, que teve uma vez que ele teve que fugir de uma cidade dentro de um cesto. Eu garanto que por mais que alguém aqui tenha sofrido, eu acho que o seu histórico é inferior ao histórico de Paulo. E o que Paulo estava dizendo era, eu vi o poder de Deus me socorrer em cada uma dessas situações. Eu vi o poder de Deus se levantar todas as vezes que o diabo disse, agora eu peguei você, agora você vai desistir, agora eu consegui. Eu vi o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos me levantar em cada ocasião difícil. E eu te digo, o poder de Deus vai ministrar a você essa noite e vai te levantar de qualquer dia difícil. Quando uma oposição se levanta de novo, você não diz, ai meu Deus, de novo. Você diz, eita, Deus me livrou antes. Oh, aleluia. Eu vi esse filme já. Às vezes eu gosto de usar esse exemplo, quando você vai assistir um filme com alguém que já assistiu.
Aí tá lá, parece que o principal do filme vai morrer. Aí você diz, meu Deus, como é que pode? Essa pessoa vai morrer agora. E quem assistiu o filme diz, ei, não, vai aparecer alguém agora. Né? Vai entrar em cena e vai livrar a pessoa. Né? Estragou toda aquela expectativa. E sabe, Paulo, quando estava escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 19, ele diz, eu tenho grande expectativa de que em nada serei envergonhado. Amém. Antes disso ele fala, né, ele começa a citar algumas oposições ministeriais que estava vivenciando. Imagina, preso, havia apanhado, abandonado por muitos e ainda recebendo notícias difíceis com relação ao ministério. E ele diz, mas sabe de uma coisa? Eu me alegro. E eu quero dizer de novo, eu continuarei a me alegrar. Ele estava dizendo, eu vou me alegrar agora e se isso não mudar amanhã, eu vou continuar a me alegrar. Eu já quero me antecipar e falar que a alegria não vai sair do meu ritmo. E ele diz, porque eu tenho grande expectativa. Né? Na verdade ele diz, eu creio que pelo suprimento da parte do Espírito de Jesus Cristo, isso me resultará na minha libertação. O que ele estava dizendo é, eu reconheço como isso vai terminar. Era um homem, irmãos, que não estava falando de uma história que ele viu na vida de alguém. Ele viu o poder de Deus livrá-lo de muitas situações, em muitas fases da vida. É como se ele estivesse dizendo, enquanto eu tiver que estar na terra, enquanto o plano de Deus estiver acontecendo, nada vai me roubar do propósito divino. Se um homem em fase da morte, em fase a tantas adversidades, ele pode confiar que esse poder sempre o levantaria de novo, sempre o colocaria no rumo correto. Eu te digo, você não vai desistir, você não vai parar por causa da cara feia de ninguém, você não vai parar porque algumas coisas estão turbulentas na sua caminhada, você vai dizer, eu vi o poder de Deus agir antes. Não há ninguém aqui, talvez você é a primeira vez que veio para o culto, talvez você é a primeira vez que está nos assistindo, mas com certeza o poder de Deus já te livrou de situações que você talvez achou que era sorte, que era coincidência, mas na verdade era uma força maior do que o homem que estava operando. Há um poder que se mantém vivo. Sabe, talvez nos planos malignos você era nem para estar vivo hoje, mas Deus chegou primeiro. Quando eu era criança, né, devia ter 3 anos de idade, a minha mãe que conta essa história. Morávamos na zona rural, ela estava lavando roupa no lago. E ela, né, você sabe como é criança, você pisca o olho, a criança já está em cima da árvore. Pisca o olho, a criança já está na boca do cachorro. E assim, e ela fez isso, né, piscou o olho, quando viu eu estava dentro do lago. E ela não sabia nadar e viu, ela disse que só viu a minha cabeça pequena afundando e desaparecendo. E alguém apareceu do nada, não tinha vizinhos próximos, mas ela disse que um homem apareceu do nada e entrou dentro daquele lago, me tirou e me entregou na mão dela. O que era aquilo? Era um poder que estava provido para dizer, o que vai prevalecer não é o plano maligno. Esse menino não está programado para morrer com 3 anos de idade. Há uma programação divina e é ela que vai prevalecer. E sabe, quando eu já morava aqui em Campina Grande, eu acho que 2010, eu estava fazendo um boxe na época. Era lá no Catolé, e eu lembro que eu estava encostado assim no ringue para entrar na minha turma, e eu comecei a perceber a presença de um anjo do meu lado. E naquela ocasião, o Senhor ministrou algo específico para mim a respeito daquela visitação. Mas depois eu me desapercebi e começou a aula do boxe. Mas quando eu voltei para o meu carro, que eu entrei, eu percebi aquele anjo sentando do meu lado. E o Senhor me disse, esse é o anjo que livrou você da morte quando você era criança. Aleluia! Eu te digo, há um poder que está a seu favor. Há anjos que estão cuidando de você, há anjos que estão cuidando dos seus filhos. E é esse tipo de consciência que nós vamos ter na nossa vida diária. A gente não pode acordar amanhã achando que é alguém comum. A gente tem que acordar amanhã consciente, eu tenho o Espírito de poder.
E esse espírito de poder mantém o medo fora. Esse espírito de poder mantém a timidez fora. Esse espírito de poder mantém conexões erradas fora. Esse espírito de poder mantém a desordem fora. E me coloca em ordem com o que Deus me chamou. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de amor. Diz comigo, de amor. A Bíblia fala em Romanos 5,5, essa é a esperança que não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração, por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Diz comigo, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito de poder. Eu te digo uma coisa, se você quiser viver uma vida longa na terra, e com a saúde adequada, você vai ter que elevar o nível de andar em amor. Pessoas que são fáceis em se magoar, fáceis em ficar com raiva de uma situação, de outra situação. É melhor você ser rápido em andar em amor, porque senão isso pode cortar seus dias na terra. Isso pode trazer doenças, o qual você não foi criado para andar. Então não sei que tipo de amargura, rancor, decepção você está vivendo com alguém ou com alguma situação. Essa é a hora de entrar no espírito de amor. Essa é a hora de entrar naquela consciência, o amor foi derramado em meu coração. Eu não ando segundo o rancor ou a amargura, eu ando segundo amor. Diz comigo, amor. O amor de Deus, aleluia. O amor que perdoa livremente, o amor que não vive aprisionado em nenhum tipo de amargura ou ressentimento, mas um amor que vive segundo a lei do Espírito de vida. O amor não é um sentimento, né? Você não precisa sentir para andar em amor, você só tem que decidir andar em amor. E eu declaro que alguns aqui serão rápidos em liberar perdão hoje. Amém? E você dizer, eu perdoo livremente, eu me recuso a viver andando com isso, eu me recuso a toda vez que ver aquela pessoa ter um curto-circuito interno. Eu me recuso, se alguém quiser andar com raiva de mim, pode andar, mas eu vou permanecer andando em amor. Alguém me mandou um vídeo essa semana, né? Era uma criança falando e ela falava assim, se você tem um problema comigo, é melhor você vir buscar, porque, e levar ele de volta, porque eu não tenho problema nenhum. Então, sabe, irmãos, Deus não te deu uma vida para andar em rancor e amargura. Deus não te deu uma vida para viver de decepção em decepção. Você tem uma condição genuína para andar nesse amor que está derramado em seu coração. Diz comigo, eu tenho o amor de Deus. E eu ando nesse amor. Aleluia. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. É como duas situações incompatíveis. O medo e o espírito de poder, de amor e de uma mente sã não podem habitar o mesmo lugar. Você tem que escolher. Ficar no que Deus não te deu ou ficar no que Deus te deu. Eu coloco diante de você a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. E Deus está colocando diante de você. Eu te coloquei para viver em uma vida de poder, de amor e de uma mente sã. Diz comigo, uma mente sã. Quais são as características de uma mente sã? Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então essas são as características de uma mente sã. Uma mente que vive em paz, que não permite que pensamentos errados comecem a governar. Porque sabe que pensamentos, principalmente sugestões que vêm de fora, eles podem querer conduzir a tua vida e as tuas escolhas. Por exemplo, pessoas podem estar aqui no corpo, mas podem não estar aqui. Você está aqui, mas sua cabeça está no que vai fazer amanhã, no que você vai comer depois, no que você tem que resolver em outro momento. E você está desperdiçando uma oportunidade, onde a influência que está aqui pode afetar a tua vida. Amém? Uma mente perturbada é aquela que não consegue se trazer cativa à obediência de Cristo Jesus.
Ela fica vagando por vários lugares, menos o lugar que tem a solução para ela. Mas eu declaro que sua mente precisa estar no lugar onde há toda a solução que você precisa. Então, você tem condições para andar em uma mente sã. Em uma mente cuja vitória faz parte do seu dia a dia. Uma mente em que você entende, Deus me chamou para andar dentro de um lugar onde nenhum tipo de perturbação vai governar as minhas decisões, vai governar o meu amanhã, mas eu vou viver de dentro para fora. Amém? Entenda que muitas vezes você vai ter que ser rápido em responder a pensamentos que vêm. Principalmente quando a gente tem a tendência a sempre pensar o pior. Se você é criado em um ambiente onde sempre está tendencioso a pensar o pior. Eu fui criado em um ambiente onde sempre estávamos esperando o pior. Então, quando tudo está bom demais, você sempre pensa que algo de ruim vai acontecer. A cabeça está sempre inclinada àquilo. Mas quando você entende, eu não vou abraçar o pensamento que não está associado ao que Deus me deu. Isso não está associado, o medo de falhar, o medo de morrer, o medo de dar errado, o medo dos filhos não acertarem, o medo das coisas não acontecerem, o medo de envelhecer e talvez não ter uma garantia. Eu te digo, você tem uma garantia, que é aquele que habita em você para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não conhece. Deus cuidou de você hoje, Deus vai cuidar de você amanhã e Deus vai cuidar de você em toda fase da vida. Ai meu Deus, todo mundo tem uma garantia, todo mundo tem alguém, e você tem o dono do mundo em você. Amém? Quando Deus fala com Israel nos Salmos, Ele diz, eu serei o teu marido. É como se Deus estivesse dizendo, pô, você não precisa estar desanimado, porque fisicamente parece que ninguém está ao seu redor. Eu te dou uma garantia, eu vou cuidar de você. Amém? Quando eu estava para ir para... Quando Deus colocou dentro de mim o desejo de ir para nações, missões, uma das coisas que os meus pais falaram é, nós não vamos dar nada para esse tipo de projeto. E o Senhor me disse, eu serei o seu patrocinador. Então eu te digo, quando Deus é seu patrocinador, você tem uma coisa garantida. E pessoas que não faziam parte da minha vida, não sabiam quem eu era, foram comunicadas de formas sobrenaturais para investir naquele projeto, porque Deus me garantiu, eu vou ser o seu patrocinador. E eu te digo, na Bíblia, quando o homem não obedece, Deus usa o corvo, Deus usa o peixe, Deus usa alguma porta para te assistenciar. Mas eu te digo, esteja consciente do que Deus te deu, porque o que Ele te deu vai superar qualquer coisa. Amém? Não carregue uma bagagem que não foi dada a você. Não carregue um peso que não deve estar sobre os seus ombros. Mas essa é uma noite, talvez, de trocar o seu jugo pelo jugo dele, que é leve e suave. Amém? Aleluia. Eu tenho uma percepção de alguns que estão preocupados com o futuro. E esse tipo de pensamento te assombra. Você até sonha com isso. Como será o futuro? E Deus te diz, será um futuro de paz. E não de mal. Para dar o fim que você deseja. Amém? Não seja atormentado por aquilo que Deus não te deu. Porque Deus te deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Ombra sacandenebeche, mancando rosto moto, vrengende nebanso dele vrandesti, kindo roste ende evrangesto rostovete. Uma vida de poder é tomada pela fé. Uma vida de amor é tomada pela fé. Uma vida de uma mente sã é tomada pela fé.
Você não precisa sentir que está nesse fluir. Você só precisa crer que está nesse fluir. Então essa é uma noite de dar um passo em fé. E toda a atitude de fé começa com os seus lábios. E quando você diz, Deus não me deu espírito de medo, mas Ele me deu espírito de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Essa é uma condição diária. Essa é uma condição que precisa estar na sua voz. Amém. A sua voz precisa superar a voz do medo. A voz do espírito de poder precisa superar qualquer opressão, qualquer oposição que esteja ao seu redor. E quando você alinha a sua voz, a minha voz, você entra debaixo de um poder e influência que é maior do que o homem, que é maior do que qualquer condição externa. E Deus te dará favor diante de qualquer tipo de adversidade. Amém? Aleluia! Então levante-se essa noite consciente. Eu tenho o espírito de poder. Eu não tenho o espírito de medo. Tire medo do seu vocabulário. Menino, eu quase morri de medo. Tire isso da sua boca. Sabe, quanto mais você se torna sério com coisas espirituais, mais você vai ter cuidado do que fala. Mas você vai ter cuidado de ficar detalhando o poder errado. Eu sei que às vezes tem pessoas que gostam, elas aparecem um diagnóstico clínico, então elas vão no médico, elas já foram até curadas, mas ela fala, meu amigo, era uma dor, a dor era fina, subia pelo pé, aumentava no joelho, e aquilo era aumentando, e a pessoa começa a trazer o diagnóstico, quem está ouvindo já sai doente. Eu paraliso logo, eu digo, ei, meus ouvidos são portões, eu não quero saber. Você já foi curado, eu quero saber do final. Qual foi o final? Tá bem, graças a Deus. Amém? Porque você começa a abrir a porta para medo. Eu não entendo como pessoas acabam assistindo filmes de terror, porque elas ficam abrindo porta para medo o tempo inteiro. Está lá assistindo, de repente alguém aparece do nada. O que você fez? Abriu a porta para espírito de medo. E começa a trazer medo para a sua vida, para o seu destino, né? Alguns tiveram reações assim, mas é isso que acontece. Você fica 1h30 assistindo uma porcaria que só transmite medo, morte, sangue, todas essas coisas. E começa a abrir a porta para influências erradas. Mas feche a porta para esse tipo de influência e você entrará em uma vida de descanso e paz. Amém? Na minha casa, irmãos, ninguém vai assistir esse tipo de coisa. Na minha casa, ninguém vai assistir nada de bruxa, de vampiro, seja o que for. Eu vou me manter naquele lugar onde o espírito de poder, de amor e de moderação está fluindo constantemente. Aleluia. Fique de pé, oh Pai. Torne pessoas conscientes essa noite. Vamos orar um pouco no Espírito Santo. Se você é batizado no Espírito Santo, levante sua voz. Conscientes do Espírito de poder. Oh, mamantere. Medo não deve ser tolerado em nenhum nível. Ombrase que eu tô roubo bocheire. Ambrase que terele breve sarabate che. Ambraço coto. Ingresso to lobrocoto. Bamandele bebe shake. Ombro sotobro. Sabamandele bretele capapatele cacachetete. Oh, massorebete. Eu conheci uma pessoa uma vez que ela subia 17 andares de escada porque tinha medo de andar de elevador. Era privado de um benefício. Eu não estou falando de pessoas que gostam de andar de escada em vez de andar de elevador. Ela não andava por medo. Quase morria quando subia, quase morria quando descia. Porque tinha medo de andar de elevador. Medo não deve ser tolerado em nenhum nível. Você vai funcionar no que Deus te chamou.
Embraço copre telele banse telele banso robobo shetelele. Abraço relebese. Eu tive como um sonho ontem. E eram situações onde haviam pessoas debaixo de um tipo de confusão mental. E ela já tinha tentado até suicídio por algumas vezes. E eu não sei se alguém já esteve aqui nesse diagnóstico, alguém que está nos assistindo, mas o Espírito de poder está aqui. E eu declaro que você está livre. 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 Aleluia, uma mente sã. Uma mente sã para cumprir o plano de Deus. Você será tudo o que Deus te chamou para ser. Então ora comigo e diz assim: Senhor, eu tenho o espírito de poder, o espírito de amor e de moderação. Eu reconheço que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu declaro: medo não tem lugar em minha vida, não tem lugar em minha família, não tem lugar no meu destino. Ele é poderoso. Diz comigo: Deus é poderoso para me impedir de tropeçar. Aleluia, eu viverei e não morrerei, e contarei os feitos do Senhor. Aleluia. Diz comigo: a vida e a saúde estão em meu destino, estão em minha caminhada. Aleluia. Aleluia. Oh, você pode dar uma risadinha agora. Aquela risada de alguém: eu tenho certeza que eu viverei todo o bem do Senhor. Eu tenho certeza que Ele coloca uma mesa na presença dos meus inimigos. Aleluia, não importa se o medo está, se a doença quer ficar, eu me assento na mesa e desfruto de todo o bem do Senhor. Eu vou até o fim dessa jornada. Está aqui, está no ar. Aleluia, está na atmosfera o Espírito de poder. Oh, braço combaterele. Eu falo agora contra toda doença, contra todo sintoma de enfermidade. Se você tem algum diagnóstico de doença em qualquer esfera, vem aqui, a unção está aqui. Principalmente problemas cognitivos. Ou talvez você venha representando alguém, mas há algo aqui para te conectar ao Espírito de poder, de amor e de moderação. Oh, aleluia, nenhuma doença vai prevalecer diante do plano divino. A unção de Deus está aqui. A unção de Deus está aqui para te livrar de qualquer tipo de diagnóstico, em nome de Jesus. Pai, nós concordamos agora com a Tua palavra. Nós concordamos agora com a unção de Deus. Vamos aumentar a temperatura. Oh, isso, vamos fluir. O louvor pode vir. Aleluia, aleluia. Brosso come manche telemaia. Broco sonda mande telemaia. Branzatore. Vamos. Oh, que certamente tua bondade me alcança. A lei do Espírito de vida. Tua fidelidade. Esquizofrenia está saindo agora. Aleluia. Todos os dias. Toda a parte neurológica está sendo assistenciada agora. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Eu sei. A lei do Espírito de vida. No teu banquete de amor.
operando, 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 operando. Oh, Basara, Bashura. Oh, Brasura, Enderei Quentura, Oh, vamos cantar no Espírito Santo. Em outras línguas, flua com cânticos espirituais. Isso, deixa isso aumentar. Deixa as águas aumentarem. É como um rio que se liga a outro rio, a outro rio, a outro rio, a outro rio. Mantele. Oh, isso, flua. Em nome de Jesus. A vida agora, do alto da cabeça, a planta do pé. Em nome de Jesus. Operando, Senhor. O espírito de poder, de amor e de uma mente sã. Em nome de Jesus. O espírito de poder, de amor, de uma mente sã. O espírito de poder, de amor e de uma mente sã. Em nome de Jesus. O espírito de poder, de amor e de uma mente sã. Oh, Manacandamai, o espírito de poder, de amor e de uma mente sã. Agora, em nome de Jesus. O espírito de poder, de amor e de uma mente sã. Em nome de Jesus. O espírito de poder, de amor e de uma mente sã. Em nome de Jesus. O espírito de poder, de amor e de uma mente sã. Oh, em nome de Jesus. Uma mente sã. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O espírito de poder, de amor e de uma mente sã. Uma mente sã. Uma mente sã. Há pessoas aqui que vão sair daquele lugar da teoria da conspiração, que sempre acha que alguém está trabalhando contra, sempre acha que alguém está com algum tipo de tentativa para sabotar você. Seja livre disso. Confie que Deus é o dono do seu futuro. Confie que dele vem toda boa dádiva, todo dom perfeito. Ele é a garantia, Ele é o Senhor da tua vida. Eu sei que algumas coisas elas ficam enraizadas porque elas vêm às vezes de um tipo de criação, de mentalidade que você foi submetido. Talvez você viveu uma infância de medo, de dor em muitas situações, mas agora você tem o DNA de Deus. Deus não te deu nenhum trauma, Deus não te deu nenhum tipo de vida perturbada. Ele te deu o espírito de poder, de amor e de uma mente sã. E é isso que você recebe. E é nisso que você vive. Amém? Então só vamos render graças ao Senhor. Obrigado, Pai. Recebemos tudo o que precisamos essa noite. E andamos nessa condição onde o espírito de poder, de amor e de moderação. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo. Aleluia, vamos bendizê-lo, porque Ele é bom. E suas misericórdias duram para sempre. Aleluia, aleluia, Deus é bom. Cantamos a tua bondade, exaltamos a tua misericórdia, exaltamos o sangue de Jesus, sangue que nos livrou. Temos a paz por causa desse sangue, a paz que excede todo o entendimento. Estamos em aliança com Deus, estamos em uma aliança imutável, intransponível,
os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Aleluia, aleluia. Eu queria fazer um convite muito especial. Eu queria que a igreja continuasse